meados do mês de julho deste ano, a equipe técnica do CPTCA, formada por vários profissionais, faz o convite de realizar este filme através da Escola de Cinema e da Guajajaras Filmes, com o objetivo de marcar essa data com registro que possa dizer de todo o seu processo de construção, que encontrou muitas dificuldades até dar-se a sua implementação, chegando aos dias atuais. Assim, o desafio foi aceito, com o envolvimento de alunos da Escola de Cinema e parceiros, pessoas que acreditam que só há possibilidade de humanidade pela via do respeito aos direitos de todos, em especial as crianças e os adolescentes. Durante uma das gravações, com a finalidade de quebrar a estética de um filme com caráter totalmente institucional, ainda que diga sobre uma instituição, ela diz sobre sujeitos. Não há construção possível de uma sociedade e de um Estado sem perceber cada pessoa como um ser único, como cada um. Às vezes eu me pergunto, por que eu? Eu não pedi para isso acontecer. Eu tenho medo de ficar perto das pessoas. Ele deveria cuidar de mim. Era só mamãe sair, que ele vinha fazer aquilo comigo de novo. Eu não vou esquecer daquilo nunca mais. Por que você me abraça desse jeito? Ele gosta de brincar só na cama. O emblemático caso dos meninos emasculados dos anos 90, onde garotos de 13 e 15 anos da Grande São Luís eram sequestrados, tinham seus órgãos genitais mutilados e, por fim, mortos. Foram vítimas de violência com requinte de crueldade, violência sexual, nem tiveram oportunidade, né, de denunciar essa violência, mas era violência sexual, tortura, violência física e o assassinato. E aí veio a ideia de fazer a placa que homenageasse simbolicamente essas pessoas. Então, por isso, hoje no complexo tem uma vinculação entre o caso de violência contra crianças e adolescentes com esse fato específico da emasculação. Assim deu início à luta dos movimentos sociais, por atendimento às vítimas de violência com eficiência, surgindo o projeto Rompendo o Silêncio, com o intuito de atender crianças e adolescentes de maneira humanizada, sem revitimização e sem violação por parte do Estado, o que muitas vezes ocorria. Foi uma estratégia do próprio movimento. O caso dos meninos emasculados denunciado era uma pressão para o governo brasileiro muito grande para o governo do Estado do Maranhão. Foi a forma também da gente mexer por dentro do Estado a estruturação de algumas instâncias que havia pleito, movimento, diálogo. A urgência em ter uma responsabilização de forma eficiente diante desses crimes sexuais e outros casos, sendo que organizações internacionais como a OEA e representantes da sociedade civil, como o Centro de Defesa Padre Marcos Passerini, pensaram em buscar formas de criar um complexo integrado de atendimento às crianças e adolescentes, composto de estruturas distintas e autônomas, e dialogasse entre si, com o objetivo maior de defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Assim, funcionaria todas as instituições no mesmo espaço físico, além da necessidade urgente de rever a forma de adquirir provas, dando lugar às perícias psicológicas e sociais. O mar. O mar, obra da natureza, límpida, plena, segue seu ritmo, depara com o humano, e nessa interação surgem impurezas, restos, sujeiras, deixam marcas,
vestígios, prejuízos. Esse mar já não é o mesmo mar. Precisa respirar. Em 16 de outubro de 2003, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a DPCA, inaugurada assim, iniciando a estruturação desse projeto único no Brasil. Em outubro de 2004, o Centro de Perícias Técnicas para Criança e Adolescente, CPTCA, começa a fazer parte do complexo. Esta instituição imprime neste espaço o reordenamento dos instrumentais de perícia, com a especialização da perícia médica e a incorporação das perícias psicológica e social, dando a viabilidade de constatar e materializar infrações penais oriundas das violências que não trazem marcas físicas, marcas que não seriam perceptíveis pela perícia médica. Desde o ano passado eu me dei conta, me deparei com o fato de eu estar aqui há 15 anos e ser a única profissional que está desde a fundação. Eu lembro que quando eu fui convidada para compor a equipe do Centro de Perícias, a gente se deparou com vários desafios. Eu digo a gente porque eu não vim sozinha, né? O Centro de Perícia já existia um decreto em 2004 da criação do Centro de Perícia, mas ele ainda não funcionava de fato. Então, mais ou menos esse decreto ele foi assinado em maio de 2004, mas o Centro de Perícia só foi funcionar mesmo em outubro de 2004. A gente se deparou com uma característica assim, que foi o ineditismo, o caráter inédito do nosso trabalho, né? Os profissionais pioneiros que estavam comigo na época, né, eram as psicólogas Tatiana Carvalho e Marinete Frazão. Com essas profissionais, com a direção da primeira diretora, que foi a Ana Valéria Cardoso, a gente teve o desafio de construir esse centro de perícias. O que a gente percebeu inicialmente é que não tinha nenhuma outra experiência parecida com a proposta do Centro de Perícias, que era fazer perícia médica, social e psicológica de crianças e adolescentes supostamente vítimas de violência no âmbito criminal. Em 15 de dezembro de 2005, o complexo é inaugurado oficialmente. Unindo com o serviço da Promotoria de Justiça especializada em crimes contra crianças e adolescentes, chega em 2005, e a Vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, que chega em 2006 e fica até 2014. Esse foi o início de um projeto audacioso, confirmando o que está em lei, com olhar de proteção integral no atendimento à criança e ao adolescente, um sujeito de direitos que encontra-se em situação peculiar, ainda em processo de desenvolvimento. Tudo isso proveniente de estudos e planejamentos, viabilizando nesse momento uma instituição em construção. O objetivo maior é que todo crime que envolvesse crianças e adolescentes tivesse uma unidade especializada de apuração. Então, foi dessa forma que o centro foi instituído. Atende toda a demanda da região metropolitana e boa parte dos casos que ocorrem no interior do estado. Hoje eu estou em outro órgão pericial, na direção de um outro órgão pericial, mas eu continuo tendo um carinho, um amor muito grande por isso aqui, por causa da importância que nós temos. Hoje, crianças que são vítimas de violência, a gente consegue efetivamente dar uma resposta técnica, uma resposta pericial, uma resposta forense, para que o juiz possa julgar melhor, para que o promotor possa decidir sobre a denúncia de forma pautada no elemento técnico, que o delegado possa indiciar de uma forma mais técnica possível. Então, esse órgão ele tem que ampliar.
Eu entrei no Centro de Perícias em outubro de 2010. Eu sou formado em psicologia, passei no concurso público para perito criminal e quando perceberam que havia necessidade de um psicólogo perito no Centro de Perícias, me lotaram aqui, nesse órgão, né? Essa equipe, formada por médicos legistas, psicólogos e assistentes sociais, é uma equipe que necessita de uma saúde mental bem cuidada, de fundamental importância estar num ambiente de inter-relações saudáveis e prazerosas. Naquele momento do registro do boletim de ocorrência, ela já é encaminhada para a perícia psicológica, social e médica para identificar os vestígios, sejam eles físicos, psicológicos, sociais, de uma situação de violência. De forma que essa investigação, esses vestígios, sejam registrados em laudos que vai compor o inquérito policial. Então, uma instituição com essas características não existia, né? Então, nós tínhamos, em relação à perícia psicológica, nós tínhamos alguns parâmetros técnicos, éticos, da psicologia de uma forma geral, mas que a gente precisou adaptar ao contexto criminal, né? Assim também como a perícia social. Precisou criar um trabalho que pudesse atender essa demanda, né? Qual é a nossa principal demanda? Era defender, né, os direitos de criança e adolescente, né? Garantir esses direitos. Que direitos? Da não revitimização, né? Dessa criança ter um lugar para falar sobre a violência sofrida, porque até então não tinha um lugar para isso. E aí, assim, às vezes ela ia contar para vários dispositivos, conselho tutelar, delegacia, policial, né? Então, pessoas que ali não estavam tão preparadas para coletar esses dados, né? Então, se criou esse lugar que essas crianças pudessem falar, se expressar, que o psicólogo pudesse fazer entrevistas, a observação, uma sessão lúdica para que essas crianças pudessem falar sobre o que lhe ocorreu. Muitas vezes a violência não deixa marcas físicas, né? Então a gente tinha apenas a fala, né, dessas crianças, desses adolescentes, para ter uma materialidade, né, para ter a prova, vamos dizer assim, a prova do que aquilo aconteceu. Então, nós temos essa especificidade. Dentro da psicologia, a gente está no campo da psicologia jurídica, né, fazendo a perícia psicológica na modalidade de avaliação psicológica. Então, é importante que a gente chame a atenção de que esse trabalho não é um trabalho de terapia, nem assistencial. Algumas pessoas vêm aqui achando que vai fazer o acompanhamento, né? E a gente faz a perícia, a gente faz uma avaliação psicológica que dura alguns encontros, né? 3 encontros, quantos necessários for, mas a gente tem o início, meio e fim desse processo. Tem um planejamento para isso, né? E depois desse atendimento, desse atendimento pericial, a gente encaminha para a rede de proteção. E aí vem os dispositivos CREAS, né, CAPS, né, o CAPS-I, que é específico para a criança e adolescente. A gente vai avaliar para os órgãos que vai encaminhar. E sim, faz um trabalho após essas perícias, né, tanto psicológica, social e médica. Meu trabalho como assistente social aqui no Centro de Perícias está muito ligado à especificidade do trabalho do assistente social. Por trabalhar a realidade social como um todo, ele está muito ligado à questão de fazer essa análise da realidade social, familiar e a realidade
que é encontrada nesses encaminhamentos para a gente aqui no Centro de Perícia. Por ser uma realidade social, ela engloba a família, ela engloba a sociedade, engloba questões culturais, e por isso o assistente social ele tem no seu arcabouço teórico-metodológico essa função de analisar essa realidade e buscar, através dessa análise, fazer essa diminuição das mazelas, né, que existem na sociedade, e a partir da perícia analisar essas questões socioeconômicas e familiares a partir da demanda que é trazida para a gente, que é a demanda de violência ou sob suspeita de violência. O grande desafio para o serviço social hoje é fazer essa dicotomia, que não é uma assistência, mas é uma perícia. Então a gente tem que fazer essa quebra, que normalmente o assistente social tem essa questão de fazer um encaminhamento, de fazer uma intervenção, e aqui no Centro de Perícia não. A gente delega essa função para a rede de assistência, principalmente por ser um órgão de proteção no âmbito criminal. Então a gente não está numa situação muito diferente de outros órgãos que o serviço social atua. É um órgão muito diferente, que é uma perícia criminal com criança e adolescente, um órgão que é um expoente quase único dentro do Brasil, nos moldes que a gente tem hoje do Centro de Perícia. Por isso que é um desafio para o serviço social, encontrar literatura apropriada, encontrar situações que venham abarcar essas realidades que são trazidas até a gente aqui no Centro de Perícia. Por isso que é um desafio, cada vez mais se atualizar, cada vez mais encontrar possibilidade de resolver essas situações que vêm para nossas demandas para cá, para a perícia como um todo. Para um psicólogo, fazer perícia criminal é uma coisa bastante sutil, delicada, porque a perícia ela tem como objetivo principal fornecer um resultado objetivo daquilo que está sendo investigado. E a perícia psicológica trabalha muito com o que é subjetivo. Então, o perito psicólogo ele precisa conciliar essas duas coisas que aparentam ser contraditórias. Mas, como a psicologia é uma ciência e ela está embasada em fundamentos científicos, não é tão difícil assim. É um pouquinho mais complicado, mas é possível fazer. Então, eu recebi um treinamento com as psicólogas que já estavam aqui, e nesse treinamento eu fui percebendo as dificuldades que eram lidar com um tema tão pesado assim, que é a violência contra crianças e adolescentes. Só que aí a gente vai aprendendo as técnicas, aprendendo como lidar com cada faixa etária, porque existem diferenças em cada faixa etária. E aí já estou aqui há quase 10 anos, né? A nossa função aqui no Centro de Perícias é realizar os exames de corpo de delito, né? Então, a gente conta no nosso setor de perícia médica com 4 médicas legistas, dentre elas 3 pediatras e 4 auxiliares de legista, né, que nos auxiliam a realizar os exames de corpo de delito, as coletas de materiais que são necessários a cada exame. E a nossa função aqui é materializar o vestígio do crime que foi cometido contra uma criança ou adolescente. Então, a gente examina o corpo de delito, no geral, a vítima, e se necessário, a gente coleta as secreções de material biológico para que sejam realizados exames subsidiários. Os exames de corpo de delito realizados em crianças e adolescentes vítimas de violência são, na maioria das vezes, realizados em institutos médicos legais, em ambientes que às vezes não são apropriados para aquele tipo de clientela, né? Então a criança chega, ela é atendida, tem um acolhimento inicial lá fora, ela é direcionada para exame médico legal, em geral elas vêm acompanhadas pelo conselheiro tutelar também da região, da área, e quando possível também vem o responsável. A gente tenta examinar primeiro conversar com a família e com o conselheiro tutelar para tentar buscar um histórico para direcionar o nosso exame, além dos relatos policiais, os boletins de ocorrência, os relatos policiais, e posteriormente a gente passa ao exame em si da criança, sempre tentando minimizar a violência que ela já sofreu e tentando evitar os relatos mais dolorosos que já foram feitos e que podem, porventura, serem repetidos em outros momentos do inquérito policial.
Meu serviço é levar documentos diários, documentos sigilosos envolvendo vítimas que buscam ajudas no centro de perícias. A criança, violada, amedrontada, vê o outro com desconfiança e quem deveria proteger, cuidar, deixa marcas, vestígios, impurezas, prejuízos. Já não é a mesma criança. Precisa respirar, amar, amar e ser amada. Minha história começou vindo pra cá porque minha mãe ela sofria de violência doméstica. E na época eu tinha 12 anos e eu tinha mais 3 irmãos. Uma irmã de 16 na época e mais 2 irmãos, um de 6 e um de 7. E na época eu e minha irmã ficavam muito com meus irmãos mais novos, né? E quando minha mãe sofria violência doméstica, normalmente era nós duas que buscavam interceder por ela naquela hora, né? Naquele momento. E como eu e minha irmã nos metíamos nas brigas, a gente acabava sendo também sofrendo algum tipo de violência. Eu nunca cheguei a sofrer uma violência mais forte, assim, mais perigosa, mas a minha irmã ela sofreu lesão corporal. Eu, particularmente, sofri mais foi violência psicológica. Ele me xingava muito, né, e eu vendo minha mãe passar por aquilo, às vezes eu acabava me machucando por tentar separar. E das 2 vezes que ele tentou me agredir fisicamente, eu fugi de casa, né? Eu tive que passar 2 dias fora sem minha família saber por onde eu andava. Então a minha avó e a minha tia me levaram para casa delas e eu comecei a morar lá. E aí foi a primeira vez que eu saí de casa. E naquela época a minha tia procurou a DPCA, né, para registrar a violência que eu vinha sofrendo. Eu lembro que quando a gente chegou, ela explicou a situação na recepção e aí veio, eu creio que tenha sido uma assistente social falar comigo para perguntar se eu estava bem para falar com a delegada, né? E a gente ficou aguardando, né, na recepção e aí depois a delegada nos recebeu. E no momento da conversa com a delegada, ela não, em momento nenhum ela quis que a minha tia falasse, ela queria que eu falasse, né? E hoje em dia eu penso que é muito importante para saber a minha visão sobre o que eu estava vivendo, a violência que eu estava vivendo. A violência psicológica que eu estava sofrendo precisava ser acompanhada e ela quis que eu fosse atendida, né, pela equipe da DPCA, né, fazer uma avaliação psicológica e aí eu tive que voltar novamente, né, marcar para poder voltar para fazer esse tipo de acompanhamento. E aí eu vim ainda mais 2 vezes para ser acompanhado pela assistente social e a psicóloga para fazer essa avaliação. A princípio eu estava muito nervosa, porque eu nunca tinha participado nunca tinha feito nenhum tipo de avaliação psicológica e não sabia mais ou menos o que eu ia ter que falar, né? E eu lembro que quando eu entrei na sala, eu entrei só, né? E eu fiquei conversando com a psicóloga e assim ela me pareceu uma pessoa muito, muito calma, né?
muito tranquila e ela me deu algumas orientações na época, explicando o porquê que eu estava ali, qual era o objetivo de eu estar ali, o que eu precisava falar, né? E assim, eu fui falando no meu tempo, né? Aquilo que eu estava vivendo há um tempo, o porquê que eu achava que eu tinha que ter aquele acompanhamento, né? E apesar de ser muito nova, né? Eu ter assim alguns relances das coisas que eu estava vendo naquela época, eu acho que nas 2 vezes que eu vim ter esse acompanhamento, eu vinha muito, não sei, acho que com medo de dizer aquilo que eu estava passando, porque eu ia falar com uma pessoa que eu não conhecia, né? Que eu nunca tinha visto na vida, mas e quando eu cheguei, que eu comecei a falar, foi muito bom pra mim. Foi algo que eu consegui me tirar de mim algumas coisas que na hora eu nem imaginava falar. Tipo, coisas que aconteceram comigo, mas que eu ainda não tinha parado pra pensar. E que naquele momento que eu estava conversando com a psicóloga que estava me avaliando, eu conseguia dizer para ela o real sentimento que eu tinha no momento da violência. E o quanto era difícil ter que falar. Eu acho que essa foi a parte mais dolorida do processo, porque dizer uma violência, falar sobre uma violência consigo dói, a gente sofre de falar. E a gente acaba vivenciando toda aquela violência de novo, porque a gente fica falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ter que reviver isso na mente traz tudo à tona. Mas assim, eu tive uma gratidão muito grande por esse acolhimento, pelo cuidado que eles tiveram, né, por hoje em dia, né, ter esse acompanhamento com criança e com adolescente, por a gente não se sentir excluído da sociedade, por achar que uma criança não pode sofrer uma violência, e a maioria das vezes é a que mais sofre, porque por mais que não seja uma violência física, mas às vezes a psicológica a gente acaba sofrendo mais. E eu sofri violência psicológica e eu tenho resquícios de muita coisa que eu vivi. É cruel com a gente. E não ter esse acompanhamento, não ter um lugar de apoio, que eu acho que é isso que isso representa. O apoio psicológico, o apoio de um lugar que possa proteger uma criança, deve ser valorizado. E deve continuar, deve trabalhar para que melhore cada vez mais, para que a justiça seja mais rápida, né? Que não deixa passar muito tempo para resolver alguns casos, mesmo que não seja violência física, mas que seja priorizada o acompanhamento e a punição também para a violência psicológica. E que esse trabalho não acabe, que continue, que só venha a melhorar, porque me ajudou bastante e eu creio que tem ajudado muitas crianças e adolescentes, e até os pais mesmo,
Porque às vezes tem pais que não sabem como agir com um adolescente e com criança que está sofrendo algum tipo de violência. E talvez esse apoio possa também dar um norte para os pais de como lidar com a criança que está sofrendo um tipo de violência. Acho que é isso. Uma instituição como o CPTCA é uma conquista humanitária. É um lugar composto por profissionais que no seu dia a dia encontram a dor, o medo, a angústia, a desesperança. E a partir da escuta, da perícia, de um atendimento, possibilita a responsabilização de agressores, para que estes venham responder pelos seus atos e marcando assim uma via de recomeço, de ressignificação para as vítimas.